Mais uma visão, mais uma opinião e mais uma vez, coincidência ou não, vinda lá do Rio Grande do Sul sobre SAF, sobre o Esporte Clube Bahia, sobre declarações acerca de clube satélite, coisas do tipo. E a gente vai trazer essa discussão aqui. Não só vou reagir, como vou trazer o meu ponto de vista, minha opinião, como a gente costuma fazer aqui no canal. Iremos também falar sobre o Diego Rosa, fez uma publicação, né, confirmando aquilo que a gente já imaginava, né, que não vai permanecer, que vai voltar para o Lomelo, retomar e seguir a temporada por lá. E mais o Plantão Tricolor aqui no canal. Então bora que bora para mais um vídeo. Deixa o like já, vou dar essa moral pra gente. Bora! Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia e, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente. O primeiro destaque tá na sua tela com relação ao Diego Rosa, ele postou aí no seu Instagram, especificamente nos Histories, o seguinte, que seja uma temporada abençoada, vamos Lomelo, e uma foto com a camisa do time belga. Então ele vai voltar lá para a Bélgica, como a gente imaginava, como a gente deduzia. Eu acho que ninguém esperava aqui, né, ou desejava talvez que Diego Rosa permanecesse depois desse empréstimo finalizado com o time belga aqui no Bahia para poder ter oportunidades e tudo mais. A posição dele, inclusive, é muito concorrida, apesar de necessitarmos de reposição. É um jogador que teria que se reencontrar, teria que passar por todo esse processo aqui até provar, mostrar que seria uma peça útil para o time, né? É um processo de um jogador talentoso que mostrou isso ao longo da sua caminhada, ainda muito novo, mas não conseguiu se firmar, né? E aqui no Bahia enfrentou problemas profundos, inclusive, falando até de possibilidade de desistência do futebol. Então, seria muito arriscado, talvez, num cenário como esse, arriscar e tentar Diego Rosa fazê-lo se firmar. Nessa temporada pelo Lomelo, em 13 jogos ele fez 2 gols, deu 4 assistências, números até bons ali, se a gente analisar friamente, né? Mas enfim, vai voltar para lá, boa sorte para ele, a gente deseja sucesso, tem contrato com o Bahia até o final de 2027, então a gente torce para que ele alcance um alto nível lá, para ainda ter, quem sabe, a oportunidade de vestir a camisa do Esquadrão de forma que convence o torcedor da sua utilidade. Vou trazer aqui agora um recorte lá da Rádio Gaúcha GZH, especificamente do programa Sala de Redação. Mandar um abraço específico para o nosso parceiro ali, Filgueiras, que sempre está aí em contato com a gente, falando sobre o Sala de Redação, sobre a Gaúcha GZH. E eu vou trazer aqui a opinião do Léo Oliveira sobre esse momento que o futebol brasileiro vive, com times como o Bahia, tendo muitas vezes mais força no mercado, muitas vezes não, em todos os casos, né? Do que times como Internacional e Grêmio. E é uma reflexão que vale a pena a gente trazer aqui e fazer uma reflexão em cima disso. Eu até queria trazer um debate, eu vendo as contratações e a janela, eu estou muito preocupado com a dupla Grenal. Embora a dupla Grenal, os dirigentes consigam se virar, o Grêmio, o Braithwaite tem uma baita de uma sacada, né? Tu buscar um jogador como o Arezzo por 3 milhões de euros, pagando em 3 prestações, cara, 21 anos, os dirigentes se puxam. Tá? O Inter foi lá e catou o Wesley no Cruzeiro, estava embaixo no Cruzeiro, postou no Wesley, mas a distância está ficando muito grande. Tá. O Botafogo contratou Matheus Martins, que é uma joia do Fluminense, que foi para a Inglaterra e voltou. Luiz Henrique já tinha contratado, né? Almada, que nem estreou ainda. Contratação mais cara. O Bahia foi lá e pegou a principal revelação do futebol uruguaio, eu aponto como o novo Soares, ou o novo Cavani. O Cruzeiro contratou 7 jogadores. O Lúcio bom jogador, Rodrigues. O Cruzeiro contratou o Wallace, Matheus Henrique, enfim. O Matheus Henrique, o Renato quis, né? O Grêmio queria e não conseguiu competir com o Cruzeiro. Mas assim, a gente contrata, Pedro, no mercado, a gente tem que suar muito mais do que esses caras. E o meu debate é o seguinte: a gente tem que começar a discutir fora dos clubes, nas mesas nossas, como a nossa aqui, e os clubes obrigatoriamente com urgência, não é vender o clube, é modelos de SAF. Porque senão, gente, nós vamos virar... Eu lembro que eu e o Gabardo, o ano passado, eu e o Gabardo, a gente conversava muito, assim, falava sobre isso, escrevia,
que tinha assim uma resistência de SAF no Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul, Inter e Grêmio se construíram com a ideia da propriedade. Dá menos na medida que tiver mais isso, adversários. eles sempre se construíram com a ideia da propriedade, estádios próprios. Agora, recentemente, os times do Rio e São Paulo, alguns já estão pensando em estádio próprio, estão indo atrás, até o Flamengo agora que é estádio próprio. Mas, assim, à medida que os resultados forem apertando, não tem outra saída, porque, assim, ó, eu chamo de SAF, efeito cumulativo da SAF. Uma coisa é tu, num ano, colocar uma grana, as SAFs. Não funciona, não ganha, mas no outro ano coloca mais, e depois no outro ano coloca mais, até que daqui a pouco tu faz um time e ganha. Pega na tabela do Campeonato Brasileiro hoje, tu vai jogar com o Bragantino, antes tu colocava check, não coloca mais. Bahia, não coloca mais. Vasco, não. Botafogo, não. E assim por diante. O Bahia, ele tá vitaminado. O Bahia hoje é um clube, né, satélite lá do Manchester City, do Grupo City. O Grupo City comprou o Lúcio Rodrigues. O Lúcio Rodrigues foi goleador do Mundial Sub-20, esteve no pré-olímpico, é o cara que demorou para sair do Uruguai, né? Aí ele ia pro Girona. Só que o Girona tem uma questão de fair play, na Espanha é muito rigoroso o fair play. E o Girona tá num processo todo, ele tá mudando de tamanho, ele vai para a Liga dos Campeões, então eles não puderam colocar no Girona. O que eles fizeram? Vai pro Bahia. Então, assim, Só que, o Botafogo tá trazendo esses caras, o Textor, porque esses caras vão ficar aqui no Brasil e depois vão para outros clubes dele. Então, assim, Grêmio e Inter, além das SAFs, eles estão batendo com multiclubes. E multiclube, meu amigo, é dinheiro que não acaba mais. Eu só queria essa discussão. Primeiro que eu acho uma discussão que vale um simpósio, né? Mas futebol dá prejuízo. Não pensem que futebol dá lucro. Não dá lucro. O que acontece com esses clubes satélites, que são clubes que hoje recebem dinheiro externo, é que eles acabam sendo... Você vê que, assim, eu vou deixar ele falar, mas a argumentação já começa meio invalidada quando fala de clube satélite, né? Assim, tem que saber antes do que é que tá acontecendo efetivamente para poder abordar o tema, né, cara? O Bahia não é um clube satélite, acho que isso daí tá comprovado. O Lúcio veio pro Bahia com 5 anos de contrato com o Bahia, não é com o Grupo City, né? Clubes que recebem dinheiro que não são necessariamente do futebol. O Grupo City, que é encantado, todo mundo é encantado. O Grupo City é dinheiro do petróleo. Mas tá no futebol. Tudo bem, tá mas mercado, não é o, não, mas não é o futebol futebol que produz o dinheiro. Não é o futebol. Não é o futebol, mas é um dinheiro que vem de um clube-estado, tá? Eles chamam de clube-estado, assim como o PSG é um clube-estado, que é um clube do governo do Catar. E esses caras entraram no mercado, primeiro na Europa, e, amigo, eles entraram no Brasil. Ou tu convive com essa realidade, ou tu vai não comer se trata de conviver com a realidade, se trata de entender como funciona o mercado do futebol. Aí entra o fair play financeiro. Nós tivemos em determinado momento no Brasil uma discussão muito parecida com essa, que foi quando a Parmalat veio e entrou, quando a Rix Music veio e entrou. Nós discutimos isso, todos nós éramos muito, muito grandinhos já, e nós discutimos isso. O que aconteceu é que isso chegou, ficou, ganhou, Palmeiras especialmente, e saiu. Não, mas aí tu tem o fair play Palmeiras financeiro, o Corinthians, em determinado momento, contratou o Mascherano, contratou o Nilmar, contratou o Teves, Carlos Alberto, Roger, Marinho. Era o dinheiro que tinha. Mas tu acha, Passarela, sabe, mas assim como a gente era grandinho e sabia nessa época das parcerias, teve depois o Excel, antes tinha tido o Excel, o Grêmio depois com a ISL. Hoje tu Flamengo com a ISL. Hoje tu tem o Grêmio e o Flamengo. Hoje tu tem um cenário que o governo anterior aprovou no Congresso uma lei que criou a Sociedade Anônima do Futebol. Sim. Antes não tinha lei. Antes os caras vinham numa parceria. Deixa eu ver com o Gabardo das informações do Inter, que tem um jogo importantíssimo domingo, né, Gabardo? Domingo contra o Palmeiras, Pedro, tem alguns jogadores que podem voltar. O Vitão deverá ficar à disposição, pode voltar para o time titular. Bom, tá aí, né? Não quero saber quem tá à disposição não lá do Inter, não. Cara, tem muitas coisas, muitas nuances, muitas coisas para serem discutidas aí, muitas coisas que já estão até batidas aqui no canal, porque a gente em outras oportunidades já esmiuçou, já teve a oportunidade de sanar dúvidas e tudo mais, né? Mas isso daí, essa discussão vai desde como se constrói e se concebe um MTO, né? Um multiclubes. É um conglomerado de clubes. O conglomerado City Futebol Group é o maior que tem no mundo. E é um conglomerado que, de maneira macro, geral, se retroalimenta.
o Grupo City não vai ficar pegando tal do dinheiro, entre aspas, lá da origem árabe, dos Emirados, dinheiro do petróleo, como eles estão dizendo a todo momento. Não é assim que funciona o processo. A intenção é fazer do Bahia um clube autossustentável, mas para começar o trabalho há um aporte. Esse aporte foi feito inicialmente, tudo foi explanado de maneira muito clara, né? Enfim, tem muitas nuances nessa trajetória, nessa caminhada, que nem adianta ficar batendo muito na tecla agora. O que eu já falei em muitas oportunidades, tá? Em lives e até em vídeos aqui no canal, é que alguns lugares que repelem essa discussão, eu vou até falar do nosso rival aqui, do Vitória da Bahia, que por muito tempo repelia essa discussão, agora que vê de alguma maneira que o Bahia pode competir, não quer dizer que o Bahia vai para a Libertadores, que o Bahia vai ganhar título brasileiro nesse ano e tal, mas que o Bahia tem a capacidade de montar elencos qualificados e competitivos para poder estar em outro patamar dentro do campeonato. Aí uma galera começa a se incomodar, né? Você viu o que foi dito ali na discussão sobre, antigamente, o Red Bull Bragantino é cheque, ou seja, ia pegar o Red Bull Bragantino e ia ganhar. Antigamente ia pegar o Bahia e ia ganhar. E agora a situação é diferente, né? Na concepção deles é mais ou menos assim. Mas por que não teve a competência necessária para poder desbravar esse mercado de MCO, tomar iniciativa, promover uma auditoria, deixar tudo bonito, tudo limpinho, tudo ajeitado, e atrair um grupo como esse? Cadê a força da torcida do Grêmio, a força da torcida do Inter, a charanga? Cadê a Avalanche, né? Cadê a força de Renato Gaúcho, um técnico respaldado no futebol e tudo mais? Sabe? Então é um processo muito mais profundo, e ao invés de tomar a iniciativa, correr atrás e entender como é que as coisas funcionam para poder começar a dar passos no sentido de modernização do futebol, preferem assumir esse discurso de repelir porque não aceita, porque não concorda, e pipipi, popopó, e depois ficar chorando pitangas pelo fato do Bahia, do Bragantino e outros times terem tomado essa iniciativa antes e agora está colhendo os frutos de um reflexo de futebol moderno, e que depende, querendo ou não, de dinheiro, né? Então, enfim, cara, vamos viver esse processo, as coisas vão continuar acontecendo, são inevitáveis, e que não se movimentar de maneira inteligente, arrumando a sua casa antes, para poder expandi-la, para poder vendê-la de maneira adequada, né, sem perder a sua identidade, as suas características, a sua essência, vai ficar para trás, cara. É assim que funciona. Não só no futebol, mas na vida. Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, compartilha. Um abraço para vocês, beijo no coração. Até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais do Nordeste.